Sejam bem-vindos a mais um encontro, esse encontro especial das sextas-feiras, onde que nos tem parado para nos estudar a palavra de Deus, para nos preparar para uma escola sabatina que acontece todo sábado na igreja e todas as sextas nos tem uma pequena conversa à volta de lição de sábado que está, portanto, que procede logo a seguir. Hoje, nós estamos na nossa segunda lição dessa nova temporada, intitulada A Promessa, Aliança Eterna de Deus. E hoje nós também entra literalmente colocando carroça diante dos bois, trazendo um vislumbre do que vai ser toda essa temporada. Então, nós também fala de que as alianças principais que nós encontramos na Palavra de Deus e que nós também encontra ao longo desse trimestre, que nós sabemos pegar para não explorar. Então, se no estudo de hoje não põe algo superficial que não preocupa, que ao longo dessa temporada nós também temos uma análise profunda de que as alianças com Deus. Sendo assim, inicia com oração portanto, para a nossa lição de hoje. Eu convidava o irmão Guilherme que fazia para nós uma oração. Nosso bom Pai que estás nos céus, ao iniciarmos este novo sábado, temos nossos corações cheios de gratidão pelo que fizeste por cada um de nós e pelas famílias aqui representadas. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha estar conosco agora que vamos abrir a Tua Palavra e estudar esta lição da Escola Sabatina. Que nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. No refletor que a gente está assistindo na live, que nos é bem-vindo para nos participar com nós debate, nos pode deixar sua participação através de comentários diretamente na live, lá na página de associação. Também nos pode entrar naquele link que está na descrição da live e participar conosco ali dentro, ali na Zoom, onde nos está esse encontro. Muito boas-vindas a nosso irmão Valir Miranda, nosso irmão João Pedro dos Anjos, que se está unindo a nós nesse exato momento, é o momento de estudo da lição número 2. Feliz sábado a todos. E nossa irmã Josefa, que acaba de entrar, seja bem-vinda, feliz sábado a esse nosso estudo. Bom, nossa lição de hoje, de semana, tem como título A Cartilha da Aliança. Não quer saber se alguém tem uma versão do título diferente, talvez alguém pode ter uma lição brasileira, americana. Nós temos os princípios fundamentais da aliança. Os princípios fundamentais da aliança. Ok. Na verdade, há dias que eu estou perguntando se encastura com cartilha, eu falo, não, só se ele, que mede. Por acaso, uma média que ele alguns meses, mas ele está porfiando, mas ele estuda na cartilha. Tá bom, ele estuda na cartilha, mas se calhar alguém ali que ia ter mais tempo, né? Pode contar essa expressão, cartilha. Nosso primeiro livro era Cartilha. Hein? Cartilha, eu me lembro de um estudo que ele tinha, que falou, o cego toca viola. Então, essa cartilha era simples, ele tinha ABC, ele tinha A, I, O, U, ele tinha algumas imagens, acho que do facto quase de igual a hoje. Hoje ele estuda muito com imagem. Então, ele tinha as imagens, por exemplo, este cego toca viola, ele está contando toda a história desse cego, o que é que de facto aconteceu. Ele, o primeiro livro, era muito grande assim, então esse que era o nosso livro. Era Cartilha. Bom, então, Luís, a minha primeira vez que eu vi essa expressão ali, cartilha, foi um dia que me na Câmara, que ia dar um livrinho, que o livrinho está falando cartilha do munícipe atento. Um livrinho interessante, pequenotinho sim, mas na ele tem quase tudo coisa sobre município e tal, e que as leis e coisas, mas que está ser um munícipe atento. Interessante, um livrinho assim pequenote, tudo que os detalhes lá, e nome daquele livrinho mesmo era Cartilha do Munícipe Atento. Nunca tinha ouvido aquela expressão lá,
Da partilha também de princípio que me também a lição é igual de irmão João Pedro, que é os princípios fundamentais da aliança. Acho que é a versão brasileira, se não me engano. Brasileira. É interessante que esse título ali, naquela linguagem ali, de que lição. Ok. Bom, muito bem. Então, eu entendo que a função do sistema cartilha da aliança, assim como os princípios fundamentais... Devo fazer massagem, não? Então, tá na lição? Sem intenção trazendo uma explicação, não é, da aliança nas demais vertentes, na tudo vertentes que no pode falar. Muito bem, nos verso áureo tem como, está falando o seguinte, nos verso áureo está no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Se alguém está assistindo na live quiser para ser Bíblia, para acompanhar conosco, Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Então, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Bom, então, gostaram? É claro que a lição também acaba para unfold, se não está falando em inglês, esse verso áureo, de uma forma mais clara, mas não podia rapidamente tentar digir alguma coisa que está ali. Está algumas expressões que podem incomodar alguns alguém, né? Em termos de interpretação. Se vou ouvir minha voz e guarda minha concerto, vou ser minha propriedade. Será que ele é algo que provoca desconforto ou ânimo, ou que Deus está falando, mas não está ser sem propriedade? Não, isso é um ânimo. Esse versuário mesmo já começa logo da ideia de aliança. Porque aliança mesmo é tipo um contrato que alguém está fazendo, contrato entre duas partes, e ali nesse versuário não começa toda essa questão ali de aliança ou de um contrato, se depois usar a expressão, entre Deus e, depois entre Deus e nós, ou entre Deus e um outro alguém, que tem essa expressão ali com todo aquele contrato. Se vou fazer uma parte, minta fazer aquele outro. E ao longo no decorrer da lição, não também onde aquela expressão lá te repetir a lista, se vou ouvir atentamente minha voz e vou guardar minha aliança. Também logo aquela parte é a seguinte, então, se uns leis de física que estudava nós na escola, enquanto maior for, maior será, tipo umas coisas assim que tá encaixa. Então, ali ele também mostrando, se atentamente vou ouvir a voz, então está ser minha propriedade. E eles lhe terão algum entender, mas se do que fazer aquela coisa, é que está acontecer também de jeito que está lá. Então, basicamente, ali está começando a versar, a dar a ideia da aliança em si, o contrato que existe. Exatamente. Nós irmãos João Pedro estávamos... Ele falou o seguinte, eles era para o povo que serve povo de Deus, se aceita a aliança. Acho que é bem profundo. Se você aceita, você ser um povo peculiar. Mas ali está depende de pessoa. Você aceita ou você aceita? Então, ali está mostrando que, de facto, os princípios fundamentais, se que Luís começar com cartilha, logo que você cartilha, nós não entendemos o que você quer falar. É o princípio de tudo. Essa era a escola que, de facto, a mim passa para ele na cartilha. Então, ali está mostrando que Deus, desde o princípio, desde a criação de nossos primeiros pais, eles começam a estar instruídos. Exatamente. Bom, lição de semana, logo na sábado eu comecei a falar que durante esse trimestre nós também temos um debruço, nós estamos concentrados sobre as alianças, né, que as principais alianças, e ele começa logo a mostrar, destaca a aliança que Deus faz com Noé, a aliança que Deus faz com Abraão, né, e um tal de nova aliança, também antes disso, a aliança de Sinai. Mas, logo na lição de sábado, então começa a entender que toda aliança que Deus faz com o seu povo serve para culminar com algo. Né? Serve para culminar com a verdadeira aliança. Tipo, será que a lição está sugere que as outras alianças é falso
ou essa expressão verdadeira aliança quer sugerir que existe uma aliança suprema, que é um culminar de todas as alianças? O que você acha? Não, se não repara, aliança é para cumprir. Mas há muitas alianças, por exemplo, alianças terrenos de homens, nem sempre está cumprir. Mas a aliança de Deus, ele é supremo. Ele cumpre sempre. E ali a lição está mostrando. Ele cumpriu com Noé, ele cumpriu com Moisés, ele cumpriu com tudo e vai cumprir conosco. Portanto, a lição a aliança de Deus é ele supremo mesmo. Exato. Irmão João Pedro, aproveitando que o Nilson está fazendo essa intervenção, lição de domingo está falando aspectos básicos da aliança. E cima, título próprio daquela versão brasileira de lição, está falando princípios fundamentais da aliança. Agora, que os aspectos básicos da aliança, basicamente está falando que as características que tem uma aliança, que que define o que é uma aliança. Então, eu gostava que falava conosco um pouco sobre isso. O que esse berit significa, para modo esses aspectos de alianças, ele é importante, ele é base para não entender que as alianças com Noé, para não entender que as alianças com Abraão, com Moisés, a nova aliança e a aliança suprema. Talvez o próprio Valdir já dava um pé de aliança entre duas pessoas. E ali então essa aliança suprema que tem Deus com o seu povo, Deus com o homem. Ele começou com o patriarca, ele começou com Adão, tinha uma aliança com Adão. É necessário nós cumprir. E que ali que nós toca na ele, se nós toca, nós morremos. Se nós toca, nós vivemos para sempre. Então, ali está mostrando essa aliança de Deus. Aliança com Moisés. Hoje eles estão fazendo uma aliança, você vai primeiro com Noé, você também prepara uma arca, tudo alguém que ouve, que participa, então está salva, quem que participa, quem que crê, que te salva. E ali para frente de todo dia. Então, essa aliança é um contrato que ele faz. E esse contrato com o Supremo deve ser cumprido. E no dia que não é cumprir, e qual que foi o resultado? Salvação de ele e sua família. Por quê? Porque ele cumpriu uma aliança. Isso então está chumando na nós hoje. Será que a aliança que ele está fazendo com o nosso Deus, através da igreja, será que ele tem cumprido ele? E isso é pergunta de cada um de nós, se do facto de cumprir ou não cumprir. Exatamente. Muito obrigado. Sim, não queria só falar. E lição usa o termo berith, que é o termo hebraico, que ele dá explicação que na Bíblia, sempre que não encontra essa palavra, ele está referindo ao relacionamento entre Deus e homem. Ele está falando Deus e humanidade, sempre isso, porque essa aliança realmente é um relacionamento entre Deus e homem. Só que a lição vira um bocadinho, ele expandiu um pouco mais, porque hoje em dia tu tens de estar a fazer aliança, Luís. Sempre que chamado para uma empresa, para assinar um pequeno contrato de trabalho, o que é que realmente você está a fazer? Você está a fazer uma aliança com a empresa, assinar um termo lá, um contrato de trabalho, e aquele contrato, se é que você sabe melhor que mim, está falando o seguinte, ele está a reger para as seguintes cláusulas, por exemplo, na qualidade de formador ou alguém assim, por exemplo, tem que fazer aquele outro, e a empresa vai fazer isso, mais aquele outro, pagar um ordenado, uma coisa assim do tipo. Então, esta aliança, está uma aliança lá entre mim e ela. Então, isso bem está a acontecer no Antigo Testamento. Só que a lição está falando, mas no Antigo Testamento sempre era num sentido de entre Deus com o homem. Deus e um homem. Por isso que ele menciona Noé, Abraão e assim por diante, continua sempre naquele e tudo isso era aliança. E ele está falando, mas tinha sempre coisas em comum na tudo que as alianças, que é o vínculo que tinha entre Deus e que os homens. Tinha que ter um contrato, e Deus está falando o que é que está a ser feito e qual que era a parte que o homem tinha que fazer. Por isso que a lição conclui de uns 3 pontos que são fundamentais, porque ele está papiando de fundamentos da aliança, ele está papiando de aqueles 3 pontos fundamentais. 1, Deus confirma a promessa da aliança com um juramento, que Deus sempre está fazendo. 2, a obrigação da aliança era obediência, e a vontade de Deus é a obediência que o homem, o povo tinha que fazer. E 3, ele está a trazer aquela verdadeira aliança, aquela nova aliança. Cristo e o plano da salvação era o meio pelo qual a obrigação da aliança de Deus foi finalmente cumprida.
Aí que também entra naquela questão de verdadeira aliança ou nova aliança, se eu querer chamar assim, que é o cumprimento que ele tem em Cristo, Cristo que vem como verdadeira aliança. Então, assim que tu entender, basicamente, que a ideia é do fundamento da aliança. Materialização, compromisso de Deus, de aquele que te declara como justo. Nosso irmão Guilherme, passa a palavra para nós. As palavras aliança ou berite, que o irmão João dos Anjos introduziu, é uma expressão que tem conta cerca de uns 287 vezes na Escritura. No que parte do princípio que Deus é um Deus de comunicação, um Deus que tem um relacionamento muito profundo com o homem, desde o jardim do Éden. Então, tem conta nas alianças um compromisso mútuo entre Deus e o homem, mas Deus está empenhado ali a poder fazer do homem realmente para ele poder atingir alguns objetivos. E então, como o irmão Valdir fala, então tem promessas. Como a hora que um homem e uma mulher vão casa, então fazem as promessas. Então, tanto para que promessas que precisam cumprir tanto na saúde como na doença, na pobreza como na riqueza. Então, Deus está prometendo estar conosco sempre. E como na fé, é uma aliança que faz com cada um de nós, estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a grande promessa de Deus para cada um de nós. Exatamente. É interessante, na semana passada, se o senhor me pergunta ali, qual é que é a primeira aliança? Epa, na Bíblia, alguém faz essa pergunta e pessoas ficam fortes. Alguns falam até que outros falam que Deus fala não para que todo de fruto, não é? Até que moderadora fala, bom, a primeira aliança de lição surgiu que é no momento que a presença divina proclama: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com tudo o privilégio que tem ser a imagem e semelhança de Deus, surge a aliança. Logo assim, a criação do homem, Deus começa a estar de ser semelhante a ele, assim, a criação inflama-se de vez em quando. Então, está chegando um bocadinho cortado. Ok. Então, muda a conexão ali. Ok. Já entrou de conexão, nos fazendo sinal se está direito, se é claro. Agora chega direito. Tá bem. Então, a primeira aliança de Deus para o homem está a aparecer no momento em que Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o homem surge com todas as responsabilidades de cuidar de terra e de obedecer a Deus. Falando no primeiro momento que não tem conta a palavra aliança, não tem contra Deus estabelece com Noé uma aliança e que, portanto, na história de dilúvio, não tem conta a primeira aliança feita. Na verdade, a voz Torna acordo. Uma aliança. Logo faz um acordo com. Luís só te corta de novo. Okay. Bom, não está passando a palavra para o nosso irmão Guilherme, enquanto está tentando resolver o problema de conexão. Muito bem. Então, muito obrigado, irmão Luís, por esta oportunidade. O que eu quero falar a vocês é que quando Deus decidiu estabelecer sua aliança com Noé, então, seu objetivo era de poder realmente mostrar como tinha um plano, não somente para Noé, mas também para o mundo inteiro. Deus desejava prometer na aliança, de prometer sobre juramento. A pessoa se compromete a obedecer a Deus. E então os meios para cumprir é salvação em Jesus. Este que é
como o irmão Luís está a falar agora, a aliança suprema que vai ser feita na cruz do Calvário. Agora, com Noé. Deus diz a Noé, porém contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e com teus filhos, tu mulher e as mulheres dos teus filhos. É interessante ele que Deus diz, eu vou estabelecerei. Quer dizer, que Deus mostra como, embora Adão tinha falhado, mas ainda Deus está tentando encontrar um meio de manter-se aliança de vida com a semente da mulher. E então, a iniciativa vem de Deus, que é proposta ao homem. E ele diz, portanto, eu estabelecerei contigo. Né? Quero estabelecer contigo, com você. Né? Então, ele tem encontrado que, embora toda a carne pareça pela violação da aliança, mas Deus quer salvar Noé. Através de Noé também quer salvar cada um de nós. E a história de Noé faz pensar muito o que acontece nos últimos dias, e justiça fala para não pensar como foi no tempo de Noé, se está nos últimos dias, que Deus ainda quer bem, porque quer para toda a humanidade ser salva. No tempo de Noé também, Deus queria que Noé e toda a sua comunidade fosse salvada. Mas qual era a condição para ser salvado? Entrar na arca. Então, este é o meio de segurança. E hoje também tem uma arca que Deus está chamando para poder entrar na arca da salvação, para poder conseguir obter a salvação. A lição nesse pacto que Deus fazia com Noé, ele tem uma expressão que a lição aborda muito, que é a questão da promessa de Deus. Sempre que Deus fazia promessa, nas alianças, Deus cumpria a promessa. Então, Deus já falava com Noé, na fazer as alianças, mantendo a aliança com Noé. Um dos pontos importantes é o compromisso, assim como nós já na lição anterior, que é um dos pontos fundamentais da aliança, é o compromisso. E aí Deus está cumprindo esse compromisso, que é a promessa de manter vida de Noé e ser familiares. Ele faz isso. E lição até está chamando a atenção que as palavras de Deus também é sempre carregada do compromisso. E até está fazendo uma pergunta. Quão não deve sempre confiar nas promessas de Deus? E a mim confia sempre. E nós todos não devemos sempre confiar, porque Deus, quando faz a promessa, Deus sempre vai cumprir. Cumpriu com Noé, com Abraão, com tudo que os outros durante alianças, e até esse momento Deus continua a cumprir essas promessas. Agora, assim como o irmão Guilherme falou, tem sempre uma parte também que nós não devemos fazer. Eu cumpri também nossa parte nas alianças com Deus. Não tem que cumprir nossa parte, porque Deus igualmente também cumprisse a promessa que Ele está fazendo com nós. Obrigado. Também quero dizer que as notícias do dilúvio que Deus vem anunciar para Noé era algo desconhecido para Noé. Por quê? Primeiro, nunca tinha chovido naquela altura. Então, foi pela fé que Noé fazer este pacto com Deus. E hoje também, nas circunstâncias onde nós vivemos hoje, Deus está chamando homens que realmente tenham fé para não entregar totalmente nas mãos de Deus, mesmo se o futuro pode ser desconhecido para cada um de nós, se não sabe como é que Deus vai agir. Mas o que é certo, Deus vai agir na hora certa e da manhã. Mas tem uma condição, entre na arca. Cada um de nós tem que entrar na arca para Deus poder realizar seu plano, para se aliança poder concretizar. Exatamente. Se não já posso? Se não repara, a hora que não pega início de nossa lição, princípios fundamentais, então não estou já onde é que está nossa fé. Tem que ter um princípio fundamental. Por quê? Porque não é que odiava nunca dilúvio, mas ele acredita, essa é fé. Então, a nós deve ter essa fé de Noé. E tantos que os outros que foi mencionado, do facto, é acredita pela fé. É coisas que nunca hoje acontecem. Então, ali está mostrando que fé tem um fundamento. E esse fundamento é um princípio de Deus. Deus, então, falando, como Deus, ele que está falha, a nós deve cumprir. Então, está perguntando, por que então que ele está falha sempre? Se saber que Deus fala, mesmo que nós pode acontecer ainda, mas ele está cumprindo. A lista fundamento de nossa fé, e cada dia nos deve trabalhar na nossa fé, cada dia nos deve estudar, cada dia nos deve entregar na mão de Deus para poder entender isso. Exatamente. Muito agradecido aos três, essa participação incrível nesse ponto. Realmente é necessário uma dose de fé para não entrar num contrato assim com Deus. A hora que nós a Deus está a falar
Deus te promete salvo Noé e sua família, e, no entanto, o que Deus te pede em troca é a fé de Noé. Não tem entendimento hora que Deus se trabalha. Né? Deus se trabalha com uma pessoa individualmente para abençoar uma família, para abençoar uma comunidade, para abençoar o mundo todo. Se não olha na aliança de Deus com Abraão, o pacto que Deus faz com Abraão, por causa de fé de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Mas antes de entrar lá, só um comentário que lição deixa ali, que é interessante. Então, foi que muitos acreditam e insistem de que dilúvio foi um acontecimento local. Mas olha que nós é na ótica de promessa de Deus. Não é? Canto que depois do dilúvio, Deus promete nunca mais provoca destruição para dilúvio. E a hora que nós, essa promessa funciona desde que esse tempo até agora. Na nenhuma parte do mundo, seja local, regional ou mundial, nunca não haja povo destruído para dilúvio. Para a maior de Deus cumpre essa promessa. Se o cumprimento de promessa ele é global, quer dizer que aquele evento também foi global. Essa é uma parte que eles são próprios trazendo para não refletir, para a maior de muitos te pegam naquelas questões que às vezes é perigoso para a fé. Irmão Guilherme? Realmente, hoje não tem alguns estudos feitos por arqueologia que demonstram como realmente este dilúvio foi único, universal. Né? Depois disso, tem algumas inundações que aconteceram só numa parte do globo, como nos dias de na Timor-Leste, com inundação terrível. Né? Agora, o que é interessante é que achados arqueológicos encontram fósseis de peixes, de grandes peixes, nas grandes montanhas, como, por exemplo, nos Himalaias. Né? Portanto, como é que era possível que os peixes podiam subir lá de borda de mar, de beira-mar, para chegar até naquelas montanhas mais elevadas? Então, não tem conta que isso já é um sinal que realmente tudo dilúvio realmente aconteceu. Na praia tem um peixe que está a falar peixe voador, né? Só assim. Muito bem. Agora, a aliança com Abraão, na Gênesis 12, 3, eu encontro um verso, Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma aliança um pouco diferente com a aliança de Noé, canto que Deus falou, não está salvou a boa e a família. E falou Noé, Deus falou Noé, entra na arca. Manda só Noé, entra na arca, e não está salvou a boa com a família. Agora, ali na aliança para com Abraão, existe uma parte que família de Abraão, famílias da terra, tem que ter desempenho. Abençoarei os que te abençoarem. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, um apelo à fé dos homens. Então, um apelo aqui para quem não desfruta de bênçãos prometidos a Abraão, nós também não temos parte a desempenho. Na verdade, nós chegamos à conclusão de que essa aliança que Deus fazia com Abraão, meta fazer dele uma grande nação, essa promessa que Deus fazia a Abraão, ele é dirigido a nós. A obediência que Abraão tinha que ter para com Deus e que ele teve e que revela ser fé, lição da fé tanto a homens como aos anjos. A obediência de Abraão para com Deus, que imputa-lo como um homem justo, essa mesma obediência de Abraão, nessa aliança, Deus é dirigido a todas as nações. A hora que Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias. Quer dizer que com aquele mesmo fé que Abraão faz parte desse pacto, nós, buscando fé de Abraão, também nos busca bênçãos de Deus, que Deus promete a Abraão. Nosso irmão, Guilherme? Sim, Luís, tem um aspecto importante ali, que é a ligação que a própria lição está fazendo com Gálatas. Gálatas te dá uma compreensão interessante disso, na Gálatas 3, versículo 9. Ele está falando, claro, de modo que os da fé
são abençoados com o crente Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, referindo àquela promessa lá. Não ali que não te torna, ali que não te entra como aquela família. Em ti serão abençoadas todas as famílias. Mas que família? Famílias da fé. Ele que te pôs ser família de Abraão. Tem que ser famílias da fé. E aí, lição está mostrando um aspecto importante. Nesse pacto com Noé, tem o fator, o compromisso. Deus fazer promessa, Deus cumprir. Na de Abraão, tem o fator fé, que tem que entrar. E fé, até o comentário de Santa Fran, tem que acreditar nas coisas antes de bojar. Porque se de bojar, já é café mais. Então, às vezes, não tem que acreditar realmente numa coisa, mas Deus está a fazer, mas está dando ele. Mesmo antes de que coisa acontecer. Importante, é que está pondo meter na família de Abraão, como família da fé, e para ser abençoado também igualmente. Exatamente. Muito obrigado. Então, Luís, pode falar? Sim. Então, não tem neste pacto com Abraão é algo de especial. Luís, o que eu vou dizer é que nele todas as nações serão abençoadas. Por quê? Porque do próprio Abraão, da sua descendência, então que também o Salvador do mundo, né? Como o irmão Valdir acaba de sublinhar. Então, neste caso, este pacto demonstra a nós também para o grande pacto que se é feito também na Cruz de Calvário. Sempre indicando a Cruz de Calvário, tudo que é pacto, tudo que é aliança, que está levando para a Cruz de Calvário. Agora, ele tem um fator interessante, é que Abraão, quando que Deus chamar, que formaliza esse pacto, ele acreditou nas promessas divinas. E assim ele foi justificado, ele foi capaz de cumprir todos os termos do pacto. Mas o que é que eu estou a dizer, irmão Luís? No caso de Abraão, Deus diz, primeira coisa, sai da tua terra, da tua parentela. Meus irmãos João dos Anjos, ele vai para a América, mas antes ele vai para a América, irmão. Hoje, livros, que gente na América mandar foto. Talvez que os bidões que vêm de América também pode dar uma ideia do que era a América. Mas Abraão não. Ele é que sabia por onde que ele está bem. Por exemplo, se Luís Lena se dizer, para ensinar isso aí que eles perguntaram na vida, onde é que está bem? Sabe? É que tem cartão de embarque, que tem nada. É que sabe por onde que ele está bem. Quer dizer, irmão Luís é doida. Né? Eu saí de casa, ele apanha tudo sem bagagem, ele apanha tudo sem mulher, ele vai para o aeroporto, porque ele que Deus está mostrando por onde que ele está bem. Esse cara está doido, ele está iluminado. Mas exatamente foi a fé de Abraão. Saiu sem saber para onde ia. E nós, como cristãos, também temos que ir pela fé. Cada dia, hora que nós levantamos, não sabe como é o fim do dia, mas avançamos pela fé, porque Deus está no controle, levando-nos para o destino, a nova terra. Exatamente. Agora, Luís, sim. Eu queria dar um ponto ali de hoje também, que Deus tinha intenção que seu povo também prospera, que Abraão prospera. E no hoje que Abraão foi um homem próspero. Para onde? Por causa de sua fé, de sua obediência, ele obedeceu a Deus e ali ele prospera. Então, quer dizer que todas as famílias da terra têm as possibilidades de prosperar quando nós é obediente a planos de Deus. Exatamente. Agora, o interessante, Guilherme, quer falar uma coisa? Ok. O interessante é que não está nota, irmã Josefa, você levanta a mão. Ok, não está a irmã Josefa a palavra, rapidamente, antes do avanço. Irmã, liga o microfone, por favor. Ok, boa noite. Boa noite. Creio da minha participação também, muito obrigada. Né? As lições é maravilhosa, está mostrando que Deus tem um relacionamento. Ele não é que Deus que não é um Deus que gosta de relacionar com o ser humano. Como ele não está ali no caso de Abraão com Deus. Ele era amigo, companheiro. Abraão entende a voz de Deus no momento quando que Deus fala com ele. Imagina se quando que Deus fala com Abraão, sai da quarentena, larga tudo com a família, pai, servo, mulher, o que ele tem, bubar com ele. Começou a pensar na mim, será que a minha cunha lugar bem arrumado aceitar a minha voz de Deus? Então, que ela também está
mostra um relacionamento entre Abraão e Deus. A ponto de que Abraão escuta a voz de Deus e aceita a voz de Deus pela fé e ouve e aceita mandado. Então, ele vai mesmo sair se parentela, se dividir sua família, e vai com o único que está sabendo, com o único que está lá. Como é que não tem um dia me fala? Essa aí também, pessoas próprias, Abraão crê que tinha cabeça como bem estabelecido, e está bem arrumado. Agora está na banda de noite para mancha que sair de fundo que está. Mas ali não estão olhando também. E no verso 7 de 15, aliás, da fala, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele crê na Deus. Esse Deus ali é um Deus maravilhoso, irmão. É necessário não crer na Ele de todo o nosso coração. Para que nós não pode hoje algo maravilhoso está acontecendo na nossa vida. Nesse momento ali, nós está vivendo um momento que é necessário no tempo. Um pequeno só de testemunho. Não fazendo uma meditação com Larissa, então não meditação contra aquele homem que ele andava arriba de malabarista, né? Vai de corda. Larissa, com a meditação, fala, esse homem anda bem bem. Treina-se hoje, xinte, comer, vai de corda, 48 metros de altura de chão. Então, quando ele diz que o espírito, alguém também se cria, subiu no ombro para andar junto com ele. Então, bom, que ela a mim própria está lá, como a mim própria contra quando ela chama, ela está lá, ele puxa no arão, que não está caindo nós tudo de lá daquele lugar. Então, Larissa não, mas que ela também fé. É fé que te leva, que a pessoa acredita, é verdade. Então, Abraão também teve esse privilégio de ter fé com Deus. Então, a mim está da hora para que Deus também dê essa fé, para acreditar. Porque se Abraão chamado pai da fé, para mim também foi claro, José foi uma mulher de fé. Isso está dando força, está dando coragem agora que estuda esse personagem de Abraão. Exato. Muito obrigado por essa participação. Toda Júnior, boas-vindas. Está com problema de internet para entrar, mas graças a Deus está ali conosco. Ora aqui no hoje, aliança com Noé, que nós aliança com Abraão, não estou hoje aliança com Moisés. Nós irmãos José toca nessa palavra-chave que existe, que é um denominador comum a tudo que as alianças, relacionamento. Para que nós tudo que as alianças, nós estamos um Deus que está interessado em ter um relacionamento conosco. Só que nós como seres humanos, às vezes nós é egoísta. Eu queria ter um contrato que a outra parte terá o nosso benefício, mas nós é relutante na cumprir nossa parte. Então, para que Deus quer construir um relacionamento conosco, e que dá bênção para nós. Mas eu creio que de nossa parte vem uma amizade. Olha que não está a falar de obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. É que a palavra de Deus quer mandar na nós ou quer controlar. Não, Deus quer uma amizade com Ele. E nós só é possível não ser amigos de Deus se nós somos amigos de princípios de Deus. Por isso, a questão da aliança é séria. Né? Contrato. Esta é a informação mais estável. Vossa saída. Ele é um. Em que assim nós estamos juntos, ouvimos, um pequeno problema de internet. Esse está mais ou menos, né? Você está falha. Deixa eu mudar outra vez para móvel. Põe um Wi-Fi sem problema. Segundo. Ok, vou conectar no móvel. Daqui na móvel ainda tem problema. Ainda tem falha. Bom, aliança com Moisés. Primeira lição então começa a falar assim, de que aliança Deus está falando no livro de Êxodo,
livro de Êxodo, se possível no capítulo 6, de versículo 1 a 8, mas também é só versículo 6 e 7. Livro de Êxodo, capítulo 6, onde encontra Deus te dirige a Moisés para fazer aquela aliança do Sinai. Êxodo, capítulo 6, de versículo 1 até 8, onde encontra Deus te dirige para Moisés, te fala sobre ser, o que vai acontecer com ele junto de Faraó, lá no Egito, mas no versículo 6. Não. É que era esse texto que eu queria ler, versículo 6, é um outro texto. Eu também espero que posso. No versículo 6, não, é aquele sim. Está no capítulo 7. Ok, um segundo. Versículo 6, Deus ele fala para Moisés maravilhas que ele vai fazer diante de Faraó. E a partir do versículo 6, ele mostra, ele derrama uns promessas, coisas grandiosas. Deus está falando a Moisés assim. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei. Eu queria que não prestasse atenção naqueles verbos no futuro. Tirarei da carga dos egípcios, livrarei da servidão, vos resgatarei do braço estendido e com grandes juízos. Aí no versículo 7, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Ainda no versículo 8 continua com as promessas no futuro. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, Isaac e a Jacó. Atenção, será que não encontra um encontro de aliança ou uma continuação de aliança ali nas alianças de Deus para com Moisés? Dizer que Deus falou a Abraão: sai da tua terra, vai para a terra que te indicou. Agora Deus está falando a Abraão, está falando a Moisés: não te levou para a terra que jura, mantadaba. Tipo que fica concretiza, né? Quem jura, mantadaba, jurando que a daria a Abraão, Isaac e Jacó. Não também deu ele para a herança, nesse acordo com Moisés. Nosso irmão Guilherme? Liga. Luiz, é assim, realmente as alianças com Moisés, eu tenho conta que ele é uma continuação de as alianças que já foi feita anteriormente. As alianças com Moisés é uma continuação da aliança feita com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, certo? E é interessante que nessa aliança que é feita, no Taí estabeleceu uma relação especial com Deus, um compromisso muito profundo que é feito neste caso. E como desde o princípio, em todos os italianos tem encontrado esse ponto comum, que Deus quer ter um relacionamento, tem que ter uma comunicação. Deus prometeu que será uma grande nação, através de Noé, toda essa família abençoada, através de Abraão, e todas as nações são benditas em ti, até nós, porque já vem um Salvador. E como Moisés promete que serão uma grande nação. Mas também tem uma condição. Sempre há uma condição. E aqui a condição é que se requer obediência. Mas já no Antigo Testamento tem conta também graça, que é um pacto de graça, porque Deus é que toma a iniciativa, dá o primeiro passo, salvar Israel. Então, ele te dá a lei para manter como uma resposta natural ao pacto. E assim como o Evangelho, primeiro Cristo nos salva do pecado e depois te ajudando a obedecer. Mas neste pacto com Moisés, que vai em direção a Canaã, é muito forte para nós, irmão Luís, porque nós também estamos caminhando para Canaã. Muita gente canta, ainda longe, Canaã, ainda longe. Porque a gente passa 40 anos da volta. Nós agora estamos no fim dos 40 anos. E não está às portas da Canaã celestial. Então, nesse momento também, o pacto, como nós vemos hoje mais para frente, é para cada um de nós. Como ele fez com Moisés, para não poder entrar na Canaã, não na Canaã terrestre, mas Deus quer que todos, sem exceção, entrem na Canaã celestial. Exatamente. Deus tem promessas.
antes do irmão João Pedro falar, Deus tem promessas assim, promessas grandiosas, coisas eternas, mas Deus te promete pequenas coisas para ser povo. E nesse momento, talvez pode ter alguém assistindo na live, que Deus te pergunta, mas pode quem está ser um beneficiário de promessas de Deus, promessas de cuidado diário, promessas de pão, né, de carinho, de saúde, de segurança. Já não olha, mas o que denominador comum é relacionamento. E talvez não pode responder ali para pessoas que estão na live, a hora que nós está intervendo, como é relacionar com Deus. Ou seja, está bem claro de que hoje, como beneficiários de promessa de Abraão, beneficiários de promessa de Noé, de Moisés, a nós, a nação de Deus, hoje, tudo que no mês tem faz a nossa parte. E nossa parte é relacionar com Deus. E talvez muito alguém pode ter dúvida. Como relacionar com Deus para receber as suas bênçãos? Nós, irmão João Pedro, fazer essa intervenção que está a fazer? Não creio só, porque, de facto, Moisés foi muito mais prático do que Abraão, porque quando Deus falou com Moisés, ele falou, olha, é assim que fazer com Abraão, com Isaac e com Jacó. E isso está fazer com o bom. A mim é Deus Todo-Poderoso. E então Deus dá-lhes ordem, fala, bana povo de Israel, o falar que me é Deus Todo-Poderoso que quer libertar da terra do Egito. Na vez que Moisés, através de ser fé, através de ser confiança, ele acredita na palavra de Deus. Ele dá desculpa. Acima nós não tem desculpa para dar, mas quando Deus fala, me é todo-poderoso, é mim que está mandando. É mim que está dando a palavra na boca. Então ali Moisés faz esse grande trabalho, de facto, de libertar o povo de Israel. Nós vamos falar antes. E Êxodo 6, versículo 7, está a tentar responder aquela questão lá que deixa para pessoas que estão seguindo, que Êxodo 6, 7, tornai-vos rei por meu povo e eu serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Nós nunca estamos no Egito, essa te referia ao passado, mas lição fazendo menção ali. Senhor não apenas desejava se relacionar com o povo de modo especial, mas queria que o povo se relacionasse com ele de modo especial. É ali que tem entre nós parte, que será que Deus que está buscando o mesmo relacionamento que nós hoje? Então acredita que sim. Não. Deus crescer nós Deus. Deus que crescer nós Deus, e nós o que crescer ser povo. E aí que está uma questão interessante ali, que nós também não temos que aceitar. É modo aquela questão, o irmão João Pedro menciona aquela nessa questão de pacto do casamento. Se alguém que quer casar com o bom, que tem como fazer casar com o bom. Então, tem que ter essa noção ali, essa ideia de que Deus realmente cria relacionamento. Deus cria relacionamento. E Deus nunca fala na questão do relacionamento com nós, em nenhum momento, e nega a fazer. Nós é que também decidir, mas nós não queremos relacionar com Deus. Aí, nós temos os benefícios, sim, das promessas do relacionamento. Agora, do que também relacionar com Deus só por causa dos benefícios, porque o relacionar já é o grande benefício de relacionar com Deus. Então, tem aquele pacto ali, ele é aliança, porque ele tem sempre aqueles dois vertentes. Deus crescer em Deus, minta ser povo, aí está a aliança sempre. Exatamente. Nosso irmão Guilherme, rapidamente. Rapidamente, compartilhar vocês um pensamento do irmão White, em que ele está dizendo sobre a aliança com Moisés. Esta promessa eu tenho encontro na Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar de todos os povos de toda a terra é minha, que é o versículo. Esta promessa foi feita não somente a Israel, mas a todos quantos são obedientes à palavra de Deus. Se me amados, guardareis os meus mandamentos. Então, todos nós que estamos dispostos a ser obedientes à palavra de Deus, esta promessa é para nós. Ainda diz, os que vivem entre os perigos dos últimos dias podem compreender que, justamente como no princípio da sua vida cristã, a verdade os uniu ao Salvador, assim, aquele que é o autor e consumador de sua fé aperfeiçoará a obra que neles começou. E ele é o Deus por quem somos chamados à comunhão com seu Filho. Quem quer até pode lembrar a todos nós que queremos nessa aliança que Deus é fiel.
Exatamente. Muito obrigado por essa partilha. Realmente um texto forte que amplia a compreensão desse chamado de Deus para acordo com ele, no verso áureo. Bom, não tem olhado que tudo as alianças desemboca na aliança verdadeira, a aliança suprema, ou a nova aliança. Aliás, Deus ele sempre está cumpre ser parte e ser cumprimento não necessariamente é no nosso tempo, é no seu tempo. A hora que não ouve Deus, na Êxodo 6, está a falar Moisés, mas aquele terra que ele promete, metadaba a Abraão. Talvez alguém pode questionar, mas então vamos olhar que Deus quer dar a Abraão. Abraão teve fé, ele está falando que metadaba, nesse tempo, essas promessas, às vezes, tem um big picture, né? tem uma abrangência maior e tem um culminar. Daí eu tinha a lição de quinta-feira que está falando a nova aliança. Uma expressão que eu estou encontrando primeiramente no livro de Jeremias, no capítulo 31. A nova aliança. O que seria essa abordagem da nova aliança? O que que a lição está trazendo? Se bem que a lição está trazendo tudo sobre a nova aliança, então aqui ao longo desse trimestre, eu também digo gostar, mas que prévio eu estou encontrando ali, irmão Valdir? Até porque o próprio o verso de Jeremias está explicado em si. 31 até 33, convenhamos fazer uma leitura. A leitura simples te explica. És que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Ele começou aquela expressão, nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá, e depois até acrescenta conosco. Depois acrescenta conosco. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ele está fazendo menção quando foi isso, com a volta do povo da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Houve problema naquela aliança. E se houve problema na aliança, então há necessidade de o quê? De repor, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí entra na 33, que vai complementar essa coisa, porque esta é a aliança, a nova aliança, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que é que as novas alianças a trazer? Essa coisa ali, a hora que não está papiado, também são mais coisas de lei, nova lei do álcool, e nova lei na casa parlamentar, as coisas ali que políticos estão usando, que as gente ali hoje, alguma coisa na Bíblia. Por que que não tem uma nova lei do álcool? Porque teve uma lei de álcool já que teve algum problema. Teve uma lei do álcool, não te lembra que saiba naqueles tempos, na 95 ou 92, ok? Não está rapazinho, está falando, para que proibida, venda, oferta, consumo, pode na tudo bar. Mas às tantas, ninguém quer cumprir, tudo meninos entra bar, bebem todas essas gatas. Então, nesse momento, se falar de uma nova lei. E essa nova lei, e para mais incrível que pareça, Luís, bem que é a mesma coisa. Bem que é a mesma lei, só que estão os pontos lá novo na era, que fazer novo. Então aí está aquela questão, o que é que está nesse novo? Esse novo está falando porque firmarei essa nova aliança na mente. Ali Deus leva uma coisa mais profunda. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, está por lei ali na mente, também no coração está escrever, que irmãos também ajudaram a entender isso melhor, porque mente e coração, e serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Muitas das coisas que estão nesse texto já estavam antes, mas ali não tem nenhuma expressão ali que está parecendo novo, mente, coração, que naqueles outros nunca tinha lido. Aí está aquela expressão, nova aliança. Júnior já está levantando a mola, ele pode dar esse contributo também. Doutor Júnior. Liga o microfone, irmão. Liga o microfone, ok. Boa noite, meus estudos. Desligam. Feliz sábado, estava com problema de internet. Espero que tudo bom. É bom participar mais uma vez na lição. E nós está introduzindo, né? Logo já na última lição, que é uma lição muito gostosa. E gosto muito de comentar o nosso irmão Valdir. De facto, se não estuda a Bíblia com cuidado, então é uma que foi nada novo, né? Nova aliança mesmo, nesse sentido total. Se não está falando algum cláusula que foi colocado, né? Tipo uma retificação.
e não é aquilo que foi que a retificação que Deus faz. Agora, a questão é para onde essa nova aliança ali. Qual que é o motivo, razão? Deus fala, segundo a aliança que faz com Moisés, fala tem que essa é uma coisa porque a palavra na crioula, né? Circuncisa. Menino de 8 meses, tudo que é coisa lá, que é sinal entre mim. Mas Deus também hoje é um povo que está fazendo coisas apenas por fazer. É tipo formalidade, é só para uma demanda, tudo se está fazendo, mas você está levando em conta que os outros requisitos também de coisa, de aliança. E Deus falou, ok, em França, é circuncisa, exata circuncisa, mas sem alguma coisa mais que está pedindo, que você está fazendo. Então, não estou ele sim que ele aumento de que a cláusula que é flagonda escreve na coração, minha lei. Pois é, escreve na coração, minha lei. Agora, o único que eu vou lembrar de minha lei é que apenas circuncisa, vai lá, Deus não está dando minha lei no coração. O único que anda continua a guardar. Ser aquela pessoa ou aquela nação que escolhe para ser uma nação diferenciada, na todo aspecto. Sobretudo, na mostra e revela o caráter de Deus. No Antigo Testamento, é tipo que existia uma competição de Deus. Qual Deus que era mais poderoso, por isso não é Deus, não é povo da briga, tudo que se fala. Então, também para prova que Deus também que era mais melhor, que era mais de princípio, de caráter. Tudo que lá é importante. Eu não tenho que interpretar coisas, ali se não tem dois teólogos, ali que podem ajudar no melhor. Tem teólogo Valdir e Guilherme, que podem ajudar a entender as coisas ali de hoje a Deus, a novo, de Antigo Testamento, de uma forma, de maneira diferente. Agora, não está olhando, mas Deus sempre foi fiel. Na aliança, toda aliança, Deus sempre foi fiel. Se o marido, né? Se me está falando o marido também para ser fiel na sua aliança que está estabelecida com sua mulher. Deus sempre foi fiel na sua aliança, mas ele decide também na altera alguns coisas que eram muito importantes naquela aliança. Então, tudo base, tudo aquele fundamento que estava na aliança anterior, que as bases de aliança com Moisés, com Abraão, está lá de novo. E introduz, meta, põe agora em a lei, no nosso coração. Agora, o pastor Valdir fazer uma pergunta sobre a questão de coração. Será que na aula de teologia que não recebi, então não escreveram no coração? Não sei, mas no coração que não escreveram. No coração que não escreveram. Pode ser, me está dando uma hipótese de teologia. Pode ser, né, teologia do autor, que é assim, ou pode ser também uma outra conotação. Mas, na outra palavra, é que flano, de facto, mas no coração que leita fica. Sorry, na mente, que é no coração. Para morrer, que não sei, mas cérebro que está trabalhando, cérebro que está fazendo lembra. Tudo coisa é de cérebro que está bem no coração. Mas é a expressão que está lá no coração. Mas tem algum significado também muito importante, né? Na coração, ou não podia falar, para a importância que coração, não terá coração, na todo aspecto da vida. Autor, se calhar, põe lá, então escreve no nosso coração. Para morrer coração é muito importante. E Josefa está ali, doutora filha de Josefa, por explicar o quão importante o coração é para o órgão e para o ser humano. Então é muito importante. Deus também crê falando, mas é muito importante que a nova aliança que está fazendo com o pessoa. É muitíssimo importante. A lei no nosso coração, o único que nos vai nos lembrar, mas tem que fazer coisas direitas, coisas do caminho certo. Que ele quer pequeno contributo. E é um papel que rende para 10 princípios. Obrigado. Não, muito bom, pontos. Realmente traz um monte de bagagem. Essa nossa intervenção, na quinta-feira, coroa tudo isso na semana. Eu tenho alguns minutos quando eu termino. Não estou vendo o irmão Guilherme. Provavelmente ainda tem muito que suga. A mim tem alguns pontos chaves para responder aquela pergunta de Valdir e também para acrescentar, mas não houve Guilherme primeiro. Okay. Ponto. Então, parte dali que Deus te dizer para fazer uma nova aliança é no ter em conta a promessa bíblica
mais profunda e mais emocionante que te encontraria. E poucas pessoas te percebem que o Novo Testamento, que não tem na nossa Bíblia, o Novo Testamento, retira seu nome desta passagem bíblica, porque a palavra latina para aliança é testamento. E assim que Orígenes, que é o famoso pai da igreja, então ele chama que os últimos 27 livros da Bíblia, ele chama o Novo Testamento. Então, é somente para não compreender porque que a última parte da Bíblia é chamada o Novo Testamento. Bem a partir deste verso de Jeremias, capítulo 31. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Luís. João Pedro, sim, tem palavra. Eu queria só para finalizar aquele nosso pensamento, Isaías 31 é uma profecia muito importante, uma profecia que, de facto, ele está mostrando essa nova aliança em que Deus está fazendo com o seu povo para perdão de pecados. Então, ali está levando a entender nascimento de Jesus, para bem fazendo tudo esse trabalho de perdão de pecados. Então, quando ele está imprimindo lei na mente e no coração, não está pensando que isso é uma coisa literal, que de facto vai escrever com caneta, mas ele mostra que de facto nossa mente é um computador. Então, isso eternaliza, de facto, nesse pensamento, de facto, dessa profecia dentro de nossa cabeça. E, de facto, Jesus está voltando para bem dar no perdão e para um dia levando para a eternidade. Exatamente. Muito obrigado. Essa lição foi um bênção. Está a ser um bênção. Se prepara, nessa questão de relacionamento com Deus, se calhar, Valdir, a hora que Deus está pela povo, a mente e o coração, essa faz assim, bom, Deus deixa de estar fazendo uma aliança comigo com base na coisas mecânicas. Deus está pela para dizer que está na João 14, 19. Está mal para o dele é a mão primeiro. Quer dizer que está na lição anterior. Deus quer que o povo não só tenha conhecimento, né, dinamismo, tenha conhecimento Voz, Luís. Você está batendo áudio, nós irmãos, você fazer meu homem. Deus quer que não só o povo tenha o conhecimento na mente das cláusulas da aliança, mas também que o povo, com aquele conhecimento ali, imprime se lei no coração, que o povo se sente consternado a falar assim, ok, enconche-lo, né? Enconche Deus, e esse Deus amam primeiro, e para morrer que está amando Deus que está amando assim. Então, acho que essa mudança, e Deus tenta investir mais no coração de tudo que ele quer fazer um pacto com ele. Obedecer porque o conheço. Amo porque eu o conheço. Então, ele tem um apelo ao conhecimento. Na Jeremias 31, 34, essa fala do povo conche Deus. E que, tipo, a aliança que está acontecendo era aliança com pais. Filhos está contava. Pais está contava seus filhos, seus descendentes da aliança, né, de feitos de Deus. Lá na Jeremias 31, versículos 33 e 34, tu encontra Deus que fala assim, ninguém mais cabe alguém para falar quem que Deus é, para modo de imprimir no coração de tudo alguém. Tudo alguém sabe exatamente quem que me é. Deus canto que fala com Moisés, meus irmãos João Pedro menciona um bocado, vai lá com o lá, na minha povo, lá no Egito, frase, mas o grande Deus poderoso, o eu sou, mandou. Deus já está firmava, que está morto ali na Jeremias. Minha povo consciente, minha povo sabe quem. Então, a hora que ouve o eu sou, manda, já sabe exatamente de onde quer cabe. Nossa irmã Josefa tinha pedido palavra, né? Antes de Júnior, doutor Josefa, rapidamente. Doutor Júnior. Bom, essa lição de nova aliança ali está mostrando que Deus crê, mas que se a aliança fica só no papel, né? Como quando nós, como ser filho, se a aliança fica só no papel, não está consciente de que tipo de Deus que não está sendo. Mas quando a aliança de Deus sai de papel, entra no nosso coração, no nosso entendimento, ali já é caminho mais que você está vivendo, assim o apóstolo Paulo fala, mas em Cristo está vivendo a mim. O único mensagem que vai entojar a mim é uma grande questão que está ali. Está servindo Deus mesmo,
de tudo no coração. Então, é necessário que a nós não deixe as profecias cumprir na nossa vida. Para pessoas hoje, que a nós nos servir um Deus, que nós, Deus, nos receba que a palavra de Deus lá é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Por isso mesmo, que Deus fala Moisés fala, mas amigo, o que está falando? Você que pode falar? Eu falei só que palavra lá. Mas para mim, mas Deus é poderoso. Que é Deus que está treinando naquele lugar de escrever. Então, nós estamos vivendo nesse momento que o povo, o mundo deve olhar a nós, deve olhar a mim, quando assim um Deus vivo, um Deus maravilhoso. Exatamente. Também, meus irmãos Júnior. Avança. Liga o microfone, irmão. Microfone. Valdir. Valdir, não tenho que Valdir antes. Ok, tá bom. Irmão Luís, às vezes então ouvi uma expressão, pessoas estão falando, a coisa é só de boca. E é só de boca. Então, hora que coisa é só de boca, significa que tem muito fundamento. É uma coisa muito, acima daquela expressão que usa, é uma coisa mecânico. No conselho direito, mas não estou a usar só de boca. Quando coisa não te torna volta atrás, naquela questão de um relacionamento especial. Até lição, comentar a lição, então usa uma expressão interessante que é obediência perfeita. Quando a obediência ela é perfeita, ela parte do coração realmente. Então, essa questão de pôr coisa no coração é para ser só de boca. Simplesmente é isso. É para ser só de boca, porque é muito fácil. Eu tinha olhado acho na lição anterior que rituais, coisas rituais, esse é muito complexo. E a hora que tu pega só para rituais, não está na igreja, não tu fica todo dia, não estou de aquele, não estou de coisa assim, não estou de ela assim, não estou de erro naquele outro, mas ele está ficando só ali na boca, que está bem no coração. E quando tem um cristianismo que realmente ele é de coração, é um relacionamento especial, por isso que tem entre a lição, está trazendo exatamente esse versículo que para mim é o versículo mais sábio que tem na Bíblia. A vida eterna é esta, que te conhecem. É João 17:13, de cor. A vida eterna é esta, que te conhecem a ti. E ele está trazendo essa expressão. Mas realmente, qual é a principal ação que Deus está estabelecendo nesse fundamento para o relacionamento? A palavra-chave é conhecer. E porque tu conseguir conhecer alguém só de boca. Só de boca, só para um conche Luís. Não, é que é só para na boca. Realmente, o conche Luís tem que ter relacionamento, tem uma coisa mais concreta, é racional, é uma coisa mecânica, ele é de coração, não está lá para ele, não está a sofrer para ele, não está a dar para ele, não está a fazer tudo coisa. Senão, ele ficou uma expressão de boca, é que te vale mesmo. Exato. Bom, nosso tempo já esgota, já não passa 9 minutos do nosso tempo. No Tobi Júnior, dá uma síntese rápido, antes não termina com uma oração. Júnior? Sim, você dava uma visão ali, eu perdi alguma fita que não tinha na lição escrita. Parece que não olha na lição, eu também não estou olhando na análise que não estou fazendo no livro de Isaías, tudo que é, que é Isaías, Jeremias 31. Está falando poucas pessoas eram de facto convertido ou circuncisado no coração. Então, Deus faz também um apelo especial. Mas também, se não olha, a questão do coração, o coração tem a ver com o sentido, né? Emoção. Tudo coisa por exemplo, alguém quebra o coração. Porque essa flama alguém pega o coração quebrou, mas é uma questão sentimental, né? A pessoa já quebrou o coração. Então, o coração está conectado também com coisa de sentido. E ali é razão. É duas coisas muito importantes no ser humano. E Deus falou, então usa dois juntos, para fazer transformação na minha vida. Me de facto, não cria uma transformação. Não cria uma conversão de coração. Não cria uma conversão genuína. Uma conversão também que usa razão. É que à toa, é que a quadra. Não é uma coisa bem feita. Deus sempre tem uma coisa bem feita. Não se tradição, mas cada covenante, esqueci. Não esqueci a palavra. Covenant, right? Ok.
Cada aliança. Cada aliança. Aliança, exato. Cada aliança que Deus faz, e não estou aí, coisas bem melhora até chegar ali. E há uma coisa muito importante naquela nova aliança, ali, que não está hoje uma nova aliança, a hora que nos estuda também Novo Testamento, é uma coisa mais perfeita, mais melhor. E Hebreus falando coisas que tem, sempre fala better, na inglês fala better, assim foi. Então sempre foi mais melhor. E Deus oferecendo um monte de coisas que é só para esse. Atenção, é uma aliança ali, é só para Judá e Jerusalém, Israel. Mas é para tudo ali. Não recebe perdão de pecado, não recebe, acima de tudo, se mesmo recebe, uma oportunidade de recomeçar de novo. Amor, de facto, foi quebrada a aliança. Não sei, mas a aliança que foi quebrada também tem consequências. Mas Deus dá a oportunidade de recomeçar uma aliança de novo, cima e da com povos de passado, promessa para o povo de Israel e Judá. E no Taoia também, por meio de Jesus Cristo, nos dado uma oportunidade de recomeçar de novo com Deus. Isso que é beleza de exposição, maravilhoso. Muito obrigado. Convite-se aberto nas palavras de Júnior. Esgota mesmo. Um segundo só. Mas o João Pedro, eu queria que lhe fosse também oração final depois desse comentário, certo? Então, todo do nosso ponto ali de fazer oração mesmo. Então, eu acho que, de facto, o nosso estudo começa com princípios fundamentais, ele termina com o princípio fundamental de Jesus Cristo. Então, a aliança suprema, é que qualquer aliança, mas a aliança suprema que vem de Deus, tá bom? Então, vamos orar para terminar. Obrigado a todos. No hora para terminar. Querido Pai, nosso Deus, não queria agradecer, Senhor, por esse momento que passamos juntos. Ok? Esse momento que passamos juntos, onde é que, de facto, de pontos altos da lição. Que Deus pode abençoar e que dá-nos um sábado feliz. E que na próxima estudo depois estar junto de novo, para aprender mais, para transmitir para nós igrejas. Eu te pedinho as bênçãos em nome de Cristo. Gente, gente que está na live, muito agradeço a nossa participação. Esperem-nos na próxima sexta-feira. Para Valdir, para Jimmy, para Júnior, para Luís, um feliz sábado. José, um feliz sábado. Feliz sábado. Ainda não gastei de espírito, só não sou de espírito de gente que está na live. Daqui a pouco não estou a conversa. Não, Luís, aqui não tem que ser um compromisso vosso e ok. Está certo. Um abraço. Obrigado pela presença, irmão. Deus cunhão. Ok, obrigado. Para agradecer a gente que está na live e para fazer no próximo sexta de volta, se Deus quiser, com um novo tema que deve ser lição número 3, todas as gerações futuras. Todas. Portanto, se não falar, cada lição também pega, em parte, uma aliança, uma promessa de Deus. Deus, caro nosso. Amém.